Então, Marcelo, acho que a palavra é sua, o espaço é seu. Eu não sei se você prefere que a gente vá fazendo perguntas no meio ou deixe para o final. O senhor que comanda aí a sessão a partir de agora. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Então, Thiago, você não poderia ter escolhido melhores palavras para começar esse nosso bate-papo, porque realmente eu não sou dono da verdade, ninguém aqui é dono da verdade. Eu vim aqui para mostrar e falar um pouquinho para vocês sobre o nosso lado, né, daquilo que a gente vê no dia a dia, né, trabalhando com empresas em diferentes regiões. E eu acho que essa harmonização de conhecimentos é o que faz o nosso setor se desenvolver. Eu confesso para vocês que eu tenho uma ânsia interna que é sempre aproximar mais a nossa atividade da academia, por uma série de razões que não vem ao caso aqui. Eu não estou falando da academia, a UFPR, mas a academia em geral. Existe um distanciamento, né? Às vezes maior, às vezes menor, de acordo com a região, com a instituição, mas deveria haver uma proximidade muito maior, né, entre a academia e as empresas e o mercado. Todos ganharíamos muito com isso, porque o mercado, né, as empresas precisam da academia e a academia tem muito a desenvolver junto, né, com as empresas do mercado. Mas assim, aí fica a minha sempre admiração aqui ao professor Vitor, que é um combatente, um batalhador nesse sentido, né? Ele está sempre tentando promover essas conversas, e isso, por menor que seja, eu acho que já é algo bastante importante para a gente poder caminhar no sentido de desenvolver o nosso setor cada vez mais. Sobre as regras do jogo, Thiago, sim, estamos num grupo pequeno, vocês podem interromper, não vai ser interrupção, vai ser um bate-papo, então a hora que vocês quiserem, vocês me chamem. Eu acho que, se eu não me engano, quando eu dividir minha tela, não sei se eu vou vê-los mais. Então, é só dar um grito aí que a gente para e conversa. Tá? Ok. Eu vou dividir uma janela e eu consigo vê-los ainda aqui, eu acho. Estão enxergando? Aham, chegou. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Assim, embora nós tenhamos no título a menção direta a florestas plantadas, eu vou também, pelo menos no começo, e até a respeito ao nosso colega Paulo, né, que veio lá de cima, veio do norte. Vamos falar um pouquinho também de florestas nativas, né? Nós trabalhamos aqui no Grupo Index também, muito menos, Paulo, mas trabalhamos também, temos a oportunidade de trabalhar em alguns projetos relacionados a manejo florestal sustentável e assuntos relacionados. Então, eu gostaria de falar sobre isso também de uma maneira mais rápida. Rapidamente, bem, eu acho que a maioria me conhece. Eu sou, com muito orgulho, ex-aluno, né, da graduação, da pós-graduação da UFPR. Faz 21 anos que eu estou no mercado como consultor, né? Faz 11, 12 anos que eu estou à frente do Grupo Index, que é um grupo, pessoal, que existe já há 50 anos. Ele nasceu em 1971, com a criação da Confal, a Consultoria Florestal Brasileira, a empresa fundada pelo também ex-professor da Universidade Federal do Paraná, Antônio Albino Ramos, que está até hoje conosco trabalhando, né, e a sua mulher, a Tânia, né, que trabalham intensamente com a gente. E de 71 para cá surgiu, né, a Confal cresceu juntamente com o setor florestal. Lá em 71, obviamente, os projetos que a Confal trabalhava, eles eram focados exclusivamente numa análise bastante utilitarista da floresta. A floresta era vista simplesmente como produção madeireira, nada mais, né? Muito mudou de lá para cá, né? A questão ambiental, que nós vamos falar um pouquinho sobre políticas ESG, outras questões também vieram à tona, a questão da certificação, uma série de problemas, oportunidades e desafios que nasceram e levaram realmente a essa oportunidade da Confal ampliar, criar uma empresa para ser um braço operacional da Confal, que se chama Index Florestal,
né, que atua hoje em gestão de ativos, atua em certificação, em inventário florestal em vários estados, na área também alguma coisa de avaliação de mercado. Aí veio a Index Ambiental, que foge um pouquinho do setor florestal, muitas vezes, e atua em licenciamentos, até de obras urbanas, indústrias. A Forest to Market do Brasil, que é uma parceria que nós temos com uma empresa norte-americana, líder mundial no monitoramento de mercado e preço de mercado de madeira. E, por fim, numa onda já bem mais vanguardista, a Map Forest, que é uma startup do grupo, fundada esse ano, que concretiza a nossa crença de que se nós não investirmos e não olharmos para soluções embarcadas com tecnologia, nós não iremos durar os próximos 50 anos do grupo. Então, a Map Forest, ela existe justamente para trazer, dentro de um formato de startup, onde o jogo é um pouquinho diferente, mas buscar soluções para os problemas do setor com tecnologia, com inovação. Alguns números aqui, a gente fez bastante coisa nesses 50 anos em termos de trabalhos, né? Teve o prazer, a satisfação de atender mais de 700 clientes, então a gente pode falar aí quase sem medo de errar que a gente trabalhou para praticamente todo mundo no setor florestal nesses 50 anos. Muito bem, pessoal, setor florestal, oportunidades e desafios. O professor Vitor me pediu para, antecipadamente a nossa conversa, enviar para vocês uma pergunta guia daquilo que seria a nossa discussão. Eu não sei, professor, se eles tiveram a oportunidade de receber essa pergunta. Não só receberam, como estão ávidos para lhes dar as respostas. Maravilha. Então, assim, como essa é uma conversa entre colegas, amigos, num âmbito reduzido de pessoas, eu gostaria justamente de começar com essa provocação. Então, primeiramente, como uma introdução, né? O que a gente tem hoje em termos de produção florestal no Brasil? E aí, Paulo, eu acho extremamente importante falar sobre isso, porque aqui no Sul, sobretudo quando você vai conversar com um aluno de graduação, ele não faz ideia o que é manejo florestal sustentável. Para ele, produção florestal é plantar pinos. Talvez a cabeça dele um pouquinho mais aberta, ele sabe de eucalipto, um pouquinho mais aberta alguma outra essência, mas manejo florestal passa longe por uma questão óbvia, geográfica. E nas minhas andanças pelo Brasil, eu percebi que os alunos, pelo menos os alunos ali de graduação das universidades da região norte do Brasil, eles também têm um nível de conhecimento pequeno da silvicultura de florestas plantadas, né? E toda a formação, ela é mais voltada a manejo florestal sustentável. A gente tem aqui 2 colaboradores do Mato Grosso, e quando eles vieram para cá, eles tiveram que fazer uma imersão, né, no pinus, no eucalipto, para poder entender um pouquinho dessa diferença. Eu acho bacana fazer uma comparação com o país que é exemplo para o mundo inteiro em termos florestais, que é os Estados Unidos. Se você pegar o Brasil, ele é grande assim. Os Estados Unidos é grande assim. Se você tombar o Brasil, ele fica muito parecido florestalmente com os Estados Unidos. Por quê? No sul, nós temos florestas plantadas. Os Estados Unidos, na costa leste, no sul da costa leste, também tem florestas plantadas. No norte, na outra ponta, ou no oeste, no caso dos Estados Unidos, nós temos manejo de florestas nativas. Naturalmente, o manejo que lá é praticado, ele não se compara ao manejo que nós fazemos na nossa região amazônica, onde nós temos centenas de espécies e um desafio logístico e produtivo infinitamente maior que a costa oeste americana. Então, eu acho importante fazer essa introdução para separar um pouquinho esses mundos. Na região amazônica, o manejo florestal em bases sustentáveis é feito a partir da exploração de florestas existentes de forma sustentável, de forma seletiva, né? E por você estar lidando com florestas nativas e um ecossistema natural,
existe um número de variáveis muito maior envolvido na produção. Não é plantar e colher, né? Você tem que tirar essas árvores, dando a garantia que essa floresta continuará lá no próximo ciclo, daqui a 20, 25, 30 anos do manejo. Graças a essa dificuldade que o manejo florestal sustentável no Brasil, ele enfrenta uma série de problemas. E é graças a essa dificuldade que a gente tem esse detalhe aqui. Como eu estava falando, né? A gente tem esses duas formas de produção florestal no Brasil, o manejo de florestas nativas e as florestas plantadas. E com esse detalhe, né? A produção de florestas plantadas, ela é muito superior à de florestas nativas, né? Embora nós tenhamos uma área de floresta amazônica de 400 mil quilômetros quadrados, realmente é uma coisa muito significativa, né? Perto das florestas nativas plantadas. Porém, as variáveis que envolvem a produção através do manejo florestal sustentável, elas de certa forma explicam, né, esse número que é cada vez menor. E aliado a isso, e eu não vou adentrar mais na discussão agora de florestas nativas, depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, até se o Paulo tiver intenção, mas existe um desinteresse e uma desinformação generalizada da sociedade e do governo, né? E do governo, eu digo não deste governo, mas dos governos, é quase um problema de Estado sobre o manejo florestal de florestas nativas no Brasil. Então, a floresta nativa ela ainda é vista como uma barreira, né, ao desenvolvimento da região. A gente teve o prazer de, agora, no ano passado, fazer uma análise das barreiras para a industrialização da madeira da Amazônia para a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e a gente chegou à conclusão que a maior barreira para a industrialização da Amazônia não está na industrialização, está no manejo, né? Está na falta de incentivo, está nesse olhar que a sociedade tem que é melhor botar fogo naquela floresta e dar algum outro tipo de destinação. Então, realmente, eu acho uma pena, porque existe um valor ali subvalorizado, né? Um ativo subvalorizado. Eu vou lhes dizer que eu sou contrário à apologia excessiva do manejo florestal sustentável, porque eu acho que em algumas, na maioria das situações, faz muito mais sentido você plantar a floresta em áreas que não tem nada. Mas eu vejo o manejo florestal sustentável da Amazônia como uma solução especialmente aplicável para certas regiões da Amazônia, né? Para certas regiões, pensando em desenvolvimento regional da Amazônia, não pensando em transformar o Brasil numa mega potência de madeira tropical, né? E eu acho que hoje, com tecnologia, a gente consegue transformar o Brasil em uma mega potência produtora de madeira, né, de florestas plantadas, com um nicho específico de florestas nativas. Então, diante dessa divisão, a gente vai focar mais a nossa conversa nas florestas plantadas, que estão aqui divididas mais ou menos, né, na região que está na tela, principalmente na região que está na tela. Nós já vamos falar sobre cada mercado desses. Mas, como eu ia falando lá, antes de nós sermos interrompidos, e como nós somos um grupo pequeno, eu queria ver com vocês, com o Thiago e com o Paulo, se vocês poderiam, assim, me dar algum insight, porque lá no final eu vou dar os meus insights. E aí a gente anda bem na linha que o Thiago desenhou, né? As ideias de vocês, vamos ver as minhas ideias sobre quais seriam hoje os principais desafios e oportunidades do setor florestal. Alguma contribuição, meus caros? Olha, a gente tem desafios, tem vários, né? Uma fila. E cada desafio ele vai trazer uma oportunidade atrelada a ele. Mas a gente pode começar. O setor florestal ele é bastante heterogêneo, né? Quando a gente fala setor, a gente tem que tomar cuidado para não confundir com os segmentos, né? Se a gente fala, por exemplo, se eu assumo que o comportamento do setor florestal é o mesmo comportamento, ou é sinônimo do comportamento lá do segmento de papel e celulose, eu estou cometendo um erro ou um equívoco. Por quê? Porque o comportamento lá do segmento de painéis é
diverso, tem outros componentes, tem outros drivers de direcionamento de oferta e demanda. Dentro do setor florestal, por exemplo, tem outros elementos que normalmente não são considerados à primeira vista, por exemplo, como os não madeireiros. Aí você tem erva mate, aí você tem cacau, borracha, outros que são elementos econômicos importantes do ponto de vista regional, que fazem parte do setor. Então, quando a gente fala desafios e oportunidades do setor florestal, eu preciso pontuar de qual segmento ou de qual parte do setor que eu estou falando, porque os desafios são inerentes a cada um desses segmentos, né? Então, tem comportamentos diferentes, né? Eu acho que a gente podia, Thiago, tentar focar, senão essa conversa duraria dias. Tentar focar, e foi isso que eu pensei, em produção madeireira, né? Sem prejuízo de não madeiráveis, erva mate, cacau, etc, etc. Não, é importante fazer essa ponderação, né, Marcelo? Justamente para a gente saber do que a gente está falando, né? De qual que é o limite, quais são os boundaries daquilo que a gente está falando, né? Então, os desafios da minha leitura, que eu vejo da produção madeireira que a gente tem. Nós temos a questão da diversificação do uso da madeira, no sentido de, ok, eu vou produzir, vou incentivar o plantio ou novos plantios de madeira, para quê? Para qual finalidade? As grandes empresas, pegando o exemplo ou pegando a situação lá da celulose e papel, tem a sua produção verticalizada, né? Que estão em ampliação, muito por conta das crescentes, do aumento de demanda que a gente viu nos últimos anos, né? Temos aí um período de pandemia que, de certa forma, é um outlier, mas há uma crescente de demanda sobre papel e celulose. E aí isso demanda, logicamente, terras para cultivo florestal, e aí nós começamos a entrar, o primeiro desafio ok, onde que eu vou plantar floresta? Porque daí eu começo a competir com as outras commodities, tá? Começo a competir lá com a soja, lá com o milho ou com a pecuária, que também tem os seus drives de demanda, a demanda aquecida. Então a gente começa a ter esse tipo de situação, que o custo da terra começa a ficar caro, né? Ou seja, começa a encontrar dificuldade para onde que eu vou colocar os novos plantios para criar essa base de matéria-prima que vai me sustentar esse crescimento projetado ao longo dos próximos anos. Nós temos aí novas plantas que estão sendo abertas, principalmente no Mato Grosso e outras fronteiras florestais, né? Falava-se até há pouco tempo lá no Mato Piba. Então, acho que a questão de terras é um desafio que precisa ser contornado. Do ponto de vista das empresas, a questão do uso múltiplo da madeira, né? O incentivo ao uso múltiplo da madeira, mas aí, peraí, que material genético eu vou utilizar para poder ter uma matéria-prima que me permita um uso múltiplo, né? Porque se eu compro uma muda que tem um material genético que foi desenvolvido só para celulose, vai ser muito difícil utilizar essa mesma material genético para serraria, por exemplo, ou para produtos de maior valor agregado. Então, eu começaria o problema por essa questão. Tá? Eu acho que tem outras coisas, mas eu dou a oportunidade para o Paulo César complementar também. Obrigado, Thiago. Então, acho que falando um pouquinho também do setor de nativas, eu vejo um dos grandes desafios, né, a busca por uma produção sustentável também. E aí a condução de políticas no sentido de promover ou garantir condições adequadas é compatibilizar o uso do recurso natural, do recurso florestal, né, como estratégia de conservação. E aí a gente tem tido nos últimos anos, né, especialmente acho que esse ano, algumas políticas para o desenvolvimento por meio de serviços ambientais, né? E aí a gente tem a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, a gente tem o Floresta Mais, o Programa Floresta Mais, Carbono, né, que podem, associado a outras atividades, né, garantir essa sustentabilidade. Eu acho que isso é um desafio, né? E também vejo como uma oportunidade para o setor privado, né, explorar esse tipo de mercado. Né? E aí, mas também associado a isso, eu ainda acredito muito no manejo de florestas naturais, né? Ele, do meu ponto de vista, ele é uma atividade estratégica para a manutenção da floresta em pé,
né, para a manutenção da biodiversidade. Tem problemas? Sim, temos muitos problemas, né, mas eu acredito que falta... nós precisamos de políticas públicas, né, que promovam o desenvolvimento do setor de nativas. Eu ainda acredito nisso. Mas eu acho que um dos grandes desafios, e aí você citou no início, é justamente mostrar para a sociedade, né, os benefícios que as atividades florestais geram, né, que eu acredito que são bem mais do que se existir algum ponto negativo, né, e se esse ponto negativo não está diretamente ligado, né, a uma atividade bem conduzida, a um manejo bem conduzido. Então, esse, para mim, é um dos grandes desafios, né? E vejo como oportunidades essa questão do pagamento por serviços ambientais. Eu vejo hoje como uma boa oportunidade. Excelente, excelente. Bom, professor Vitor, não sei por que o senhor me chamou aqui. Esses seus alunos aí, esses nossos colegas, pontuaram muito bem. Grande parte daquilo que eu quero destacar aqui no decorrer da nossa conversa. Isso me deixa muito contente, né, de poder ter um debate aqui, uma conversa bastante alinhada e de alto nível. Então, assim, vamos lá. Qual que é o perfil hoje? Então, Paulo, só para a gente combinar, eu vou agora focar um pouquinho em florestas plantadas, mas nós vamos voltar a falar de florestas nativas, e eu concordo com tudo que se falou, sabe? Eu não desacredito do manejo. Eu só acho realmente que existe uma série de problemas que nós temos que trabalhar para alcançar o maior potencial do manejo, porque nós estamos muito aquém, né, daquilo que poderíamos alcançar. Florestas plantadas também estamos muito aquém. Vamos lá. Então, hoje, segundo o IBA, nossa indústria brasileira de árvores, nós temos aí cerca de 9 milhões de hectares de florestas plantadas, cerca de 7 milhões eucalipto, 1,6 milhões de pinos e 0,4 aí, meio milhão de hectares de outras espécies plantadas. Destaca-se aqui produção de eucalipto no Mato Grosso do Sul, a produção de eucalipto no Mapitoba, Matopiba, mencionado ali pelo nosso colega Thiago, produção de eucalipto em Minas Gerais, tá? E litoral aqui, Bahia e Espírito Santo, a produção de pinos na região sul e sudeste, a produção de eucalipto na região sul e sudeste, faltou aqui, por algum motivo cortado, a produção de eucalipto na região de São Paulo, né, que não está destacada, aliás, está destacada ali embaixo, né, região sul e sudeste. Então, esse aqui é o universo de florestas plantadas hoje no país. Existe coisa fora daqui? Existe. Existe floresta plantada em Mato Grosso, é pouco. Existe floresta plantada nos estados, outros estados da região norte, sim, da região centro-oeste, sim. Existe lá no litoral alguns ativos que estão ganhando mais importância na região nordeste, né? Um exemplo é um ativo que nós temos lá no Alagoas, 30 mil hectares, que agora está sendo explorado pela Duratex, a Dexco, né? Para provavelmente aí colocar uma outra fábrica em pé. Mas as principais regiões de produção florestal, elas estão destacadas aí na tela. Algo que eu gosto de falar bastante é sobre como que nós chegamos a essa área de 9 milhões de hectares. E isso é interessante para a gente entender hoje o mercado. Então, veja, se nós voltarmos lá há 50 anos atrás, quando a Confal, a nossa empresa-mãe, começou a trabalhar, a área de florestas plantadas no Brasil era muito pequena, né? Nós não tínhamos uma área significativa, não tínhamos um mercado expressivo. E aí eu gosto de dividir esse desenvolvimento das florestas plantadas em 3 etapas. A primeira etapa foi a etapa dos incentivos fiscais ao reflorestamento, que foi o grande chute inicial, né? O grande impulso inicial para o desenvolvimento das florestas plantadas brasileiras. Então, nós tivemos ali, entre meados da década de 60 até meados da década de 80, um incentivo fiscal relacionado à isenção de imposto de renda para empresas e pessoas físicas que comprovassem o plantio de florestas. Isso foi extremamente importante porque muita empresa séria utilizou
esse mecanismo, esse subterfúgio para realmente produzir mais floresta. E também teve muita gente que usou isso para sacanagem, ou seja, não plantou floresta nenhuma e deu um jeito de comprovar, né, através de um projeto de papel, através de uma nota fria de aquisição de sementes, e aí ter acesso, né, ao incentivo. Uma vez terminado esse incentivo, a gente teve um período aí de um ritmo de plantio muito mais baixo no Brasil, e aí vem uma segunda etapa de desenvolvimento das florestas plantadas brasileiras, que ela é impulsionada pela crescimento da escala das grandes indústrias. Então, a gente sai de um modo de produção mecânico de papel e passa para um modo de produção químico. E a partir do momento que a gente passa para um modo de produção químico, e aí a gente está falando de processo vinculado à produção de painel e celulose, a gente demanda muito mais escala, muito mais matéria-prima florestal. Então, isso foi um mecanismo de incentivo extremamente importante para garantir uma nova guinada de ampliação das florestas brasileiras. Nessa época, aí se consolidaram as grandes empresas de celulose que nós temos até hoje. Algumas até já entraram, saíram, né? Lembrando aqui a Tafisa, por exemplo, né? Que é a empresa portuguesa que se instalou no Paraná, depois vendeu a fábrica para Arauco. Mas aí vem Klabin, vem Suzano, vem Cenibra, vem CMPC, né? Que também é uma história de... Vem Fibra, que já virou Suzano. Ou seja, essa foi a época de consolidação desse processo. Um terceiro período, que agora eu acho que já está talvez finalizando, mas a gente não pode afirmar ainda, foi o período que aconteceu a partir do momento que as empresas, as grandes empresas verticalizadas, olharam aquela dor de cabeça que elas tinham, centenas de milhares de hectares, e pensaram o seguinte: poxa vida, o meu negócio é produzir madeira, o meu negócio é produzir celulose, o meu negócio é produzir painel, o meu negócio é produzir chapa de painel, o meu negócio é produzir papel. Por que diabos que eu tenho que ficar me preocupando com abertura de estrada, com plantio de árvore, com MST, com certificação florestal, com etc, etc, etc. Então, isso foi um movimento que começou nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, na década de 80 para 90, isso foi praticamente até o fim, de modo que hoje é muito difícil encontrar nos Estados Unidos empresas, indústrias florestais que tenham a sua própria base florestal. Existe uma divisão muito grande entre produtor florestal e indústria florestal, e existe aqui no meio um mercado bastante consolidado e muito mais comoditizado do que o brasileiro, uma vez que a gente tem muito produtor e muito consumidor. Não é à toa que essa nossa ideia de monitorar preço de madeira veio lá dos Estados Unidos através da Forest Market e pousou aqui, porque lá isso faz muito mais sentido. Aqui no Brasil, a Forest Market tem dezenas de clientes. Lá nos Estados Unidos, a Forest Market tem centenas de clientes, ou seja, tem muito mais produtor e consumidor. Aí começou um processo de desverticalização que eu acho que para o florestal foi extremamente importante. Por quê? Porque com a desverticalização vieram os fundos de investimento que também notaram uma grande oportunidade de vincular, né, uma parte das suas carteiras de investimento a ativos florestais, que são ativos de longo prazo e de retorno relativamente seguro, né, e sabido, né, e conhecido. E com isso veio também a necessidade de você ter toda uma cadeia de produção, de gestão florestal, de consultoria florestal, de academia. Então, eu acho que essa movimentação, ela criou um impacto positivo bastante interessante para todo o setor florestal de plantadas no Brasil. Infelizmente, como vocês bem sabem, em 2010 a gente teve aquela interpretação da Advocacia Geral da União sobre uma lei de 1971 que proibiu novamente a aquisição de terras por estrangeiro no Brasil. Isso, de acordo com as nossas estimativas, afastou aí dezenas de bilhões de reais do nosso setor. As empresas continuam, mas com muito menos segurança. Hoje, para vocês terem uma ideia, só rapidamente, uma Timo, né, uma empresa investidora que quer vir para cá, ela precisa, para adquirir terra, ela precisa ou arrumar um parceiro
nacional majoritário. E aí como é que fica a governança? O cara, pô, eu tenho que ter um parceiro majoritário, não sou eu que vou mandar no negócio. Né? Ou a solução que a maioria dos investidores tem encontrado é não adquirir a terra, só adquirir a floresta, só adquirir o ativo biológico. É interessante, mas pense que adquirir a terra é uma garantia para o investidor. Se tudo der errado, né, se pegar fogo aquela floresta, ele tem a terra. Né? Então, realmente, graças a isso, afastou bastante. Nos últimos anos, com essa continuidade dessa proibição, e a gente, ano após ano, eu falava para os nossos clientes, vai cair, vai cair. Agora mudou o governo, para um governo mais de direita, agora vai cair. Não, mas o governo de direita é muito de direita, então ele tem uma visão muito conservadora, não vai cair mais. Né? Então, assim, eu não acredito que isso vai mudar nesse governo. Aliás, eu tenho certeza que isso não vai mudar nesse governo. No começo da atual gestão do governo federal, eu até apostava que mudaria ao longo do governo. Mas depois dessa briga aí que a gente teve de 2 anos para cá relacionada à Amazônia, não vai mudar nunca neste governo a lei de aquisição de ativos por estrangeiros. Então, o que nós estamos vendo hoje é talvez um quarto momento, e isso combinado com uma demanda aquecida de mercado, aonde as empresas estão novamente correndo atrás de ativo e estão se verticalizando de novo. Então, assim, hoje talvez a gente esteja vivendo um novo momento onde as empresas estão realmente percebendo que o mercado, né? Vamos depender de mercado, vamos vender nossos ativos, talvez não seja muito fácil. Né? Por quê? Porque a demanda cresce e a oferta não cresce. Mas a gente vai falar disso com mais calma a partir de agora. Então, o que aconteceu em termos de floresta plantada no Brasil, né, segundo o IBÁ, nos últimos anos? A gente teve uma explosão muito grande de florestas de eucalipto, né? E assim, se a gente pegar somente o que aconteceu em Mato Grosso do Sul nos últimos 15 anos, a gente partiu de uma área de 100 mil hectares para 1 milhão de hectares em 12 anos. Né? Foi uma loucura. Também outros estados, Rio Grande do Sul, o próprio Paraná, né, teve bastante conversão nesse período. E, por outro lado, o Pinos, ele teve a sua área de plantio reduzida. Por que o Pinos teve a área de plantio reduzida? A principal causa que nós identificamos nos estudos que a gente faz é realmente uma substituição por agricultura. Isso acontecendo no centro do Paraná, no sul de São Paulo, em Santa Catarina, e eu atribuo isso principalmente a uma ação equivocada lá atrás, onde algumas empresas e proprietários optaram por plantar, deixa eu só dar um bom dia aqui para o Savinski, que acabou de entrar, também não faço ideia como que ele nos achou, mas... Não, o Savinski é nosso aluno também. Que bom, que bom. Então, seja bem-vindo, Savinski. Eu atribuo essa conversão, essa alta taxa de conversão que nós estamos vendo em algumas regiões, justamente a um equívoco onde algumas empresas plantaram floresta em região agricultável. E nós sabemos, né, é uma questão econômica, né? A gente não consegue... É uma questão financeira, de fato, a gente não consegue explicar, né, a substituição de um por outro nesse tipo de situação. Nós temos hoje aqui no Grupo Index, pelo menos 3 clientes que eu me lembro agora, de cabeça, em um raio de 300 quilômetros de Curitiba, que estão cortando pinos, estão fazendo uma análise topográfica, né, da região, da sua propriedade, e aonde eles estão destocando e plantando soja. Né? Porque, como o Thiago bem observou na sua colocação, as commodities agrícolas elas estão indo muito bem, né? Então realmente tem que fazer conta, né? A gente tem que fazer conta para ver o que é melhor fazer com a nossa propriedade. Muito bem, em termos de estaduais, a gente tem Minas Gerais aí com cerca de 2 milhões de hectares de florestas plantadas, dos quais a grande maioria é eucalipto. Tem um pouco de pinos lá no Triângulo Mineiro, mas a grande maioria aqui é eucalipto. Aí São Paulo, né, 1,4 bilhões, também a maioria é eucalipto, né? Tem pinos em São Paulo, no sul, na fronteira com o Paraná. O pinos ele é tão
alienígena, São Paulo, que a gente costuma pensar aqui nesse Pinos emendado no Paraná, não em São Paulo, né? É um mercado que está vinculado ao Paraná e não vinculado a São Paulo, porque o mercado de São Paulo realmente ele é movido ao eucalipto. Mato Grosso do Sul é 1,13 milhões de hectares eucalipto, tá? Puramente. Tem 2.000 hectares de pinos lá, estão acabando. E o Paraná aí, com cerca de 1 milhão de hectares divididos nessa maioria em pinos e também alguma coisa de eucalipto. Quem que são os grandes drivers da produção florestal? E aqui eu vou fazer um contraponto interessante à fala do Thiago. Thiago, você usou exatamente esse termo, né? O driver. Você falou, é importante a gente entender o que é setor e não confundir o setor com um determinado segmento. Mas, muitas vezes, é difícil no Brasil a gente não confundir o setor florestal com um segmento específico, que é o segmento da celulose. E por quê? Aí eu mostro para vocês esse gráfico, eu acho interessantíssimo, onde a gente vê a evolução da produção das toras para celulose no país, né, apresentada e ilustrada em vermelho, comparada com a evolução das toras para outros usos. E também eu coloquei aqui a evolução do nosso PIB, aonde a gente vê que não existe a menor relação entre produção de tora para celulose e PIB. Ou seja, a gente teve lá em 2010, né, para quem pode se lembrar o que aconteceu lá em 2010, o professor Vitor lembra muito bem, aqui é o milagre do crescimento, né, do nosso companheiro ex-presidente Lula. E depois vem a realidade, né? O PIB desabou, né, completamente ali até 2015, 2016, e a celulose continuou no seu mar azul. Por quê? Porque ela está realmente vinculada a um mercado externo e o mercado externo nunca parou de demandar celulose. Ok, teve momentos um pouco melhores, um pouco piores, mas nunca parou. Lá em 2019, a gente teve uma grande inundação de celulose no mercado. Ela teve uma baixa, como vocês podem ver lá, mas ela já voltou a subir significativamente em 2020, né? Se a gente atualizar esse gráfico que está aqui. Né? Por outro lado, vocês conseguem ver que as toras para outros usos, essas sim, têm uma correlação muito maior com o PIB. Né? Por exemplo, caixaria. Caixaria, ela está diretamente relacionada com o PIB. Por quê? Porque se a economia vai mal, eu não troco a minha geladeira. Eu continuo com a minha geladeira velha. E a geladeira velha, ela vem como? Vem numa caixa de papelão que é feita com pinos. Então, realmente, esse tipo de produto, ele não está totalmente, né, mas ele está muito mais vinculado com o produto interno bruto e com a saúde da economia interna. Então, o que eu quero demonstrar para vocês aqui, e isso aqui é muito importante para a nossa conclusão, é que quem manda no setor florestal de florestas plantadas no Brasil é a celulose. Né? Lógico, interpretem bem esse quem manda, né? Mas, assim, 65% das áreas de produção florestal no Brasil, de florestas plantadas, estão diretamente ou indiretamente ligadas à celulose. Eu falo indiretamente porque ou elas são de empresas de celulose, ou elas são de empresas que estão plantando, estão crescendo florestas para empresas de celulose. E aí, pessoal, eu chego na parte que talvez mais importante que eu quero destacar com vocês. Qual que é o perfil regional da produção florestal brasileira? Então, primeiramente, aqui recortando o mapa em pedaços. Mato Grosso do Sul, eucalipto. A gente tem cerca de 1 milhão, você veja que aqui eu coloquei 900 mil, porque esse é o número da nossa detecção. O Grupo Index fez a detecção do estado, a gente tinha um número muito mais próximo de 900 do que 1,15 milhão, que é o número do IBAMA. O mercado em Mato Grosso do Sul é um baita exemplo daquilo que eu acabei de lhes falar. Ele é dominado muito, de uma forma muito grande pela celulose, muito fortemente. Né? Então, nós temos lá, só para voltar no histórico e lembrar, a gente teve primeiro a International Paper que se instalou, depois a gente teve a Fibra se duplicou, então são 2 fábricas, depois viraram Suzano, aí depois veio o Eldorado, aliás, a Fibra instalou, veio o Eldorado, aí depois a Fibra duplicou, virou Suzano, e hoje a gente vive uma situação onde existe uma outra fábrica da Suzano anunciada em Ribas do Rio Pardo para 2024,
existe a praticamente certeza de ampliação da fábrica da Eldorado, uma vez que se resolva a discussão, né, o imbróglio sobre quem é o dono da fábrica da Eldorado. Tanto um grupo quanto o outro que está na disputa falou, a hora que eu tiver o controle dessa fábrica, eu vou duplicar. E aí a gente tem um mercado muito menor de carvão, né, muito menor, que paga muito mal, e tem um mercado assim que está nascendo lá de painéis por conta de uma fábrica exclusivamente, que é a Greenplaque, que é uma fábrica bastante recente. Então, é um exemplo de um mercado que retrata muito bem aquilo que eu lhes falei. Em 2010, foi preparado um plano de desenvolvimento do setor de bases plantadas de Mato Grosso do Sul. E esse setor ele tinha uma previsão, né, de ter empresas âncora. Esse plano tinha a previsão de, com empresas âncora, desenvolver toda a cadeia produtiva, né, e chegar, se eu não me engano, eram 700 mil hectares de florestas plantadas, ou seja, passou desses 700 mil, vieram as empresas âncora, mas não vieram as empresas satélite aqui para poder completar a cadeia produtiva. Isso aqui é um problema que nós vamos ver também em outras regiões, né? A dependência quase que única de um segmento específico. É algo que eu, como engenheiro florestal, e eu acredito que os colegas aqui também devem dividir, nós queríamos ver bem diferente, né? A gente tem um cliente específico que teve a audácia de, em 2011, começar a plantar em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul um projeto de floresta de eucalipto manejada para a serraria. Eram 20 anos, né, o ciclo. O nome dessa empresa, eu posso falar, é Granflor, e o dono dessa floresta era o fundo de Harvard. Muito interessante o projeto deles, porém, na metade do caminho, o fundo de Harvard mudou completamente a sua visão institucional e desistiu do projeto. E essa floresta, assim, é uma floresta de eucalipto, ela ainda está lá, extremamente bonita e bem manejada. Hoje as árvores estão aí já com 11, 12 anos de idade, ela está indo para a celulose. Inclusive com um desafio de como colocar toras desse tamanho, né, para picar e entrar na fábrica de celulose, né, que é uma grande pena, porque não teve, né, realmente quem acreditasse nesse projeto até o fim. Continuando lá, a região do Mapitoba ou Mato Piba, né, como preferirem, nós temos aí cerca de 600 mil hectares de eucalipto, a grande maioria, novamente, né, para celulose, né, sobretudo ali pela Suzano, no Maranhão. Né? A gente tem um ativo interessante no estado do Tocantins, que é um ativo meio perdido, uma vez que não existe alternativa industrial para esse ativo. Né? A gente está, aqui eu vou fazer até um parênteses muito interessante, a gente está trabalhando para uma empresa específica que está procurando oportunidades para trazer indústria para o Brasil, e a gente colocou o Tocantins em cima da mesa. E é engraçado, e essa é uma das nossas conclusões da nossa conversa de hoje, adiantando, a gente vai ter que reinventar um pouquinho o setor de plantados, porque o Tocantins, que há alguns anos arrepiava o cabelo de todo mundo, né? Deus o livre, o Tocantins hoje já, opa, bom, hein? Então, a gente vai ter que baixar a régua, né? E esquecer que o Tocantins tem aquele problema. Por quê? Porque não tem mais para onde ir. Né? É curioso isso, a gente vive num país continental, né? E a gente está com poucas opções de expansão do setor florestal. Então, nós vamos ter que esquecer sites ou relevar sites que têm uma produtividade menor, que tem problemas aí com chuvas, né? Para talvez pensar em alternativas de expansão florestal e industrial no país. Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, nós temos cerca de 2 milhões de hectares aqui, dominados pela celulose e pela siderurgia. Em Minas Gerais, a siderurgia é um capítulo à parte, porque realmente é o grande driver do setor florestal mineiro, é a siderurgia. Em Minas, a gente só tem uma empresa de celulose, que é a Senibra, embora as empresas estrangeiras, a gente brinca, mas a Suzano, né? Antes era a Suzano e a Fibra, agora a Suzano e a Veracel estão indo até Minas faz tempo já comprar madeira. E a gente tem um mercado extremamente volátil de siderurgia em Minas, que hoje está também numa época de alta.
Aí nós temos Paraná e Santa Catarina, a produção de eucalipto, cerca de 900 mil hectares de eucalipto, celulose, cerrados e também um mercado interessante, né, novo de exportação de toras. E, por fim, o nosso mercado de pinos, né, que talvez seja aqui uma das últimas resistências do mercado que tenta fugir da celulose, não foge completamente, mas ainda tenta fugir um pouquinho da celulose e trabalha de uma maneira muito interessante, componentes, cerrados, molduras, portas, né, painéis, muita coisa para exportação. Eu acho, para quem não conhece, por exemplo, a indústria de portas que existe no Paraná e Santa Catarina, acho extremamente interessante conhecer, porque o Pinos aqui, o nosso mercado de pinos, produz portas que são tidas como portas de primeiríssimo padrão nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, quando se fala em utilização da madeira em construção civil, eles estão anos-luz do nosso país. E, além disso, né, falando em perfil regional da produção florestal brasileira, nós temos estados não tradicionais, como eu já mencionei, então Mato Grosso, Goiás, Amapá, Alagoas, e também nós temos espécies não tradicionais, né? E aí eu dou de exemplo aqui um projeto, dois projetos, vamos falar assim, que nós temos aqui com 2 clientes diferentes, voltados ao plantio de mogno africano, né? O Caia senegalensis ou Caia ivorensis. Um deles é em Roraima, outro deles é em Minas Gerais. Enquanto engenheiro florestal, eu torço demais para que isso dê certo. Mas toda vez que bate alguém aqui, liga e fala em mogno africano, me dá, enquanto consultor e profissional de mercado, me dá vontade de perguntar, cara, você não quer plantar pinos? Não quer plantar eucalipto? Né? Você está aqui, ó, X quilômetros da fábrica da Suzano, né? Vamos vender a alma para o diabo, que às vezes é melhor, né, do que querer. Então, infelizmente, assim, mas a gente vai precisar do pioneirismo, né? Eu tenho aqui um colega nosso trabalho que ele sempre fala que se você olhar há 20 anos atrás, há mais, 30, 40 anos, aqueles primeiros silvicultores que plantavam pinos foram questionados: por que você está plantando pinos ao invés de araucária, né? Ou a hora que começaram a plantar eucalipto, poxa, para que é uma espécie exótica, né? E hoje a gente tem o mesmo questionamento com outras espécies, né? Coloquei o mogno aqui como exemplo, mas realmente é uma espécie que, se chegar aonde espera-se que ela chega, ela pode substituir, né, a utilização de hardwood nos Estados Unidos, mesmo no mercado interno de construção civil. Então, eu acho muito interessante para a gente não ter realmente todos os ovos colocados na mesma cesta. Muito bem, o que está acontecendo nesse mercado florestal? E aqui, assim, é um grande resumão de todas as análises de mercado que a gente tem feito nos últimos 2 anos. Mato Grosso do Sul. Hoje a gente tem uma demanda que está, eu chamo, maior igual ao suprimento. Por que está maior igual? Se você botar isso em Mato Grosso do Sul, não é difícil fazer a conta. Se você botar no papel a área plantada em Mato Grosso do Sul e a demanda atual, a gente vê que ainda existe uma sobra de área. Sobra de área é essa que fomenta, por exemplo, a nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Claro. Mas, aqui tem um grande mais. A única coisa certa, certíssima no horizonte do Mato Grosso do Sul é a duplicação da fábrica da Suzano. Mas a gente tem também nessa conta, 1 ano, 2 para frente, a gente pode colocar o que mais? A duplicação da Eldorado. A gente pode colocar um volume expressivo que uma fábrica chamada Paracel, no Uruguai, está tentando comprometer em Mato Grosso do Sul. Tá? E assim, pessoal, esses projetos novos, a gente sempre tem que olhar com o pé atrás. Então, há 2 anos atrás, quando eu conheci esse projeto Paracel, eu fiquei com o pé atrás. Né? Pô, os caras vão botar uma fábrica onde não tem madeira. Tá? Como é que vai fazer esse negócio? Mas, de 2 anos para cá, eles botaram um diretor de supply aonde? Em Campo Grande, na região geograficamente próxima que mais tem madeira. É lógico que vai ser a festa com a cerveja mais cara do país, mas eles estão lá para brigar. Eles montaram um time muito competente que já fez usina Greenfield, né? Já fez fábrica Greenfield, e até onde nós sabemos, eles estão muito próximos do dinheiro necessário para botar essa fábrica em pé. Né? Ao mesmo tempo que eles estão buscando madeira para comprar em Mato Grosso do Sul, eles estão investindo em silvicultura no Paraguai.
Além disso, nós temos também a Bracell de São Paulo, que não está mais achando madeira em lugar nenhum, também está indo para Mato Grosso do Sul. Por isso eu lhes digo que esse suprimento aí, a demanda maior igual, ela tende a ser, em pouco tempo, a demanda maior que suprimento e a gente ter falta de madeira, né, em Mato Grosso do Sul. Minas Gerais, uma situação muito similar. Minas Gerais é um capítulo interessante porque é um mercado extremamente volátil. Eu nunca vi um mercado mudar tão rápido a chave. Tá? A siderurgia está bem, liga um monte de alto forno em Minas e todo mundo começa de novo a fazer carvão vegetal. A siderurgia cai, quebra todo mundo e todo mundo para e todo mundo fala que é uma desgraça e aí o mineiro já começa a beber mais cachaça para esquecer essa droga que é o eucalipto. Ainda bem que eles têm cachaça lá boa. O que está acontecendo hoje em Minas é um fenômeno que eu acho que não aconteceu antes. Essa flutuação, ela é normal, mas eu acho que agora a gente está numa onda ascendente que vai mais longe. Porque o que está levando o mercado de carvão vegetal e, consequentemente, o mercado florestal a um aumento de aquecimento é a siderurgia, mas é o mercado global de aço e de ferro. Não é o mercado regional, não é o mercado nacional. E com uma perspectiva de sustentabilidade desses preços e dessa demanda muito mais alta do que foi anteriormente guiado pela demanda nacional. E, paralelamente aqui, eu coloco um capítulo que foi mencionado sabiamente pelo Tiago, que é a bioenergia. A gente fez, assim, a gente não pode, né, Tiago, nunca achar que a gente sabe tudo. Eu falei para vocês, isso não é exagero, a gente atendeu mais de 700 clientes em 50 anos, a gente acha que conhece todo mundo. No ano passado, a gente fez 3 estudos de mercado para empresas que ou eu não conhecia, ou eu jamais imaginei que eles poderiam consumir madeira. Tá? Então, uma delas, do sul de Minas, é uma empresa multinacional, eu não vou falar o nome aqui, mas vocês provavelmente já compraram batata frita dela no mercado. Sabe no mercado, quando você vai naquele freezer que tem aquele travesseiro de batata frita e congelada, eles fazem isso e consomem o quê? Matéria-prima florestal para seu processo. Junto, né, a gente fez também para uma mineradora e para uma grande empresa de produtos alimentícios e produtos de higiene localizada quase em Minas, no norte de São Paulo, procurando madeira por várias questões. A mais relevante delas é a pressão global por reduzir sua pegada de carbono, né? E aí vem também um outro capítulo que nós vamos falar lá no final, que é as políticas de sustentabilidade, as políticas ESG, que estão batendo com toda a força à porta das empresas. Então, o mercado de Minas, além, né, da demanda normal, da siderurgia, da celulose, está com esses outros fenômenos. São Paulo está uma loucura absurda, né? A demanda está maior que o suprimento, graças ao projeto STAR da Bracell, lá em Lençóis Paulista. Para vocês terem uma ideia, em 2018, o preço da madeira em pé, eucalipto, médio em São Paulo, estava ali na casa de 28 a 30 reais. Hoje está 110, né? 105 a 110. E a Bracell, ela cada vez vai mais longe, né? Ela está no norte do estado do Paraná, ela está no Vale da Ribeira, longe pra caramba dos Lençóis. Ela está em Mato Grosso do Sul e no sul de Minas procurando madeira. Paraná e Santa Catarina também, o mercado de pinos, ele está bastante pressionado, e aí também não é difícil da gente entender por quê. Klabin, West Rock, Bernec, a fábrica lá da Mata, Urban e outros empreendimentos menores, ampliando, né, e pressionando esse consumo de pinos. E lembre-se vocês daquele gráfico que mostrei, que a produção de pinos era estável e reduzindo graças à competição com a agricultura. Rio Grande do Sul, a gente tem um certo equilíbrio entre demanda de eucalipto, né, suprimento de demanda. Rio Grande do Sul, a gente tem um único grande off-taker de eucalipto, que é a CMPC. A CMPC, ela volta e meia, ela fala que vai ampliar. Ultimamente, ela saiu comprando tudo que ela podia em Rio Grande do Sul, até mesmo altivos de pinos para converter para eucalipto. E fora esse mercado da CMPC, o mercado é muito pulverizado em pequenos usos agrícolas. Então, é um mercado assim, pouco
pouco interessante, na verdade, né? Eu desaconselho as empresas a investirem por essa falta, né, de uma estrutura de consumo. E também, eu não sei se vocês sabem disso, mas em termos ambientais, o Estado do Rio Grande do Sul ele tem a legislação e o comportamento institucional mais rigoroso do país. Então, se a gente olhar a legislação federal, para qualquer projeto de plantio florestal acima de 999 hectares, precisa de um EIA-RIMA. Os estados que facilitam a atividade florestal, eles fecham os olhos para isso e contrariam a legislação federal, falando que não precisa, né? Elenco 2 aqui, Paraná e Mato Grosso do Sul, 2 grandes estados florestais. Rio Grande do Sul, não. Rio Grande do Sul, para você fazer floresta no Rio Grande do Sul, grandes projetos florestais, você precisa fazer um EIA-RIMA. Você sabe que EIA-RIMA é um processo de licenciamento complicado. E além disso, existe um zoneamento da silvicultura que dificulta muito a produção de qualquer base florestal em média ou larga escala no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, pessoal. Vamos voltar aqui. Agora eu quero entrar, assim, depois desse overview, justamente nas nossas oportunidades e desafios. E eu gostaria de começar falando que eu não falei da boca para fora e agora eu vou provar. Parece que eu tinha mandado essa apresentação para o Thiago e para o Paulo, porque o que eu escrevi aqui, que são alguns insights rápidos meus, são muito parecidos, muito similares àquilo que vocês pontuaram, né? Então, aqui eu vou pontuar e, por favor, microfones estão abertos, o que vocês quiserem complementar e comentar, estão à vontade. Então, assim, um grande problema que eu vejo desde que eu entrei no setor florestal é a tal da inserção e fomento a pequenos e médios produtores. O que está acontecendo hoje, com essa alta demanda de madeira no mercado, só vai piorar toda a situação. Por quê? Porque eu tenho visto as grandes empresas de celulose que não prospectavam ativos de 100, 200, 300, 400 hectares, prospectarem ativos de 50, 40, 20 hectares. Ou seja, o pequeno produtor ele está sendo tirado da produção florestal. E aqui, pessoal, embora eu tenha dividido essa análise em oportunidades e desafios para governo e para empresas, que é o próximo slide, eu acho que isso daqui cabe para os dois, cabe tanto para governo quanto para empresas. Por quê? Eu não tenho nenhum problema em falar isso também para os nossos clientes, empresas de celulose. Eles erraram no passado. Erraram gigantemente em não criar programas eficientes de fomento florestal no Brasil. Os programas de fomento florestal, em sua maioria, eles sempre foram aquela história da parceria, né, do frango com o porco. Né? Você sabe dessa história, né? O frango chegou para o porco e falou, olha, porco, vamos ficar rico. Como que nós vamos ficar ricos? Vamos ficar ricos vendendo ovos com bacon no café da manhã, né? Eu entro com o ovo, né? E você entra com o bacon. Ou seja, matava um dos parceiros. E o pequeno produtor ele não tem condição de aguardar 7 anos para ver essa receita. Então, realmente, isso aliado ao preço, né, pago historicamente pela madeira, isso realmente afastou. E se você andar aqui por algumas regiões do interior, não só no Paraná, aqui, né, São Paulo, Minas, e se vocês falarem em eucalipto, cara, é capaz de você levar um soco, né, porque o pessoal não quer mais saber disso nem pintado de ouro. A gente vê isso, do ponto de vista empresarial, como uma oportunidade. E nós estamos quebrando a cabeça aqui para algo muito interessante, aliado à tecnologia, que é criar uma moeda digital, uma criptomoeda lastreada em floresta, né? De modo que possa permitir que o Thiago lá, que é um produtor florestal, chegou no 2º ano de produção, ele não quer mais, ele acha que não vale a pena, ele vende para o Vitro. E o Vitro se torna o dono desse token que é lastreado numa floresta, diferente de uma Bitcoin, uma moeda digital que não tem lastro. Então, isso é algo que eu não esperava que eu, como engenheiro florestal, uma vez tivesse que parar tudo para estudar esse tipo de coisa, mas nós estamos aqui com a equipe estudando para ver se a gente consegue pôr esse projeto em pé e fazer isso acontecer de alguma forma.
Voltando ao governo e políticas setoriais. O governo nacional, e aí vocês sabem disso, o nosso governo em geral, não só federal, mas federal, estadual, ele tem um olhar muito, muito tímido para florestas plantadas. A atividade florestal, ela é de uma forma colocada num plano muito secundário, terciário, né? Tudo bem, nós não somos tão grandes como o agro, né? Mas nós poderíamos ser muito maiores e muito mais importantes e significativos para a economia florestal, a economia brasileira como um todo, e para isso a gente precisa realmente pensar em políticas de estímulo à inserção de pequenos e médios produtores. A gente tem, e aqui uma crítica que eu faço também à instituição que representa o nosso setor, o IBA. O IBA é uma instituição que representa a celulose. A celulose não precisa de IBA. Então, a própria celulose, o próprio setor privado, de novo, mas não agora individualmente, coletivamente, precisaria pensar em criar ferramentas para melhor representar e inserir os pequenos e médios produtores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também foi colocado pelo Thiago, é o estímulo à cadeia produtiva da madeira como um todo. Aqui eu confesso para vocês que a gente precisa queimar bastante massa cinzenta para tentar entender aonde que está o problema, se é o ovo ou se é a galinha. A gente não maneja florestas para produzir toras de qualidade porque não tem indústria, ou a gente não tem indústria porque não tem florestas manejadas com qualidade. Esse é o grande X da questão. Eu trouxe o exemplo da empresa que eu falei para vocês, a Granflor, que teve a coragem de criar florestas manejadas, né, esperando ter a indústria para vender essa madeira a altíssimo valor, e não deu certo. Não deu certo por quê? Porque ela estava indo contra uma cultura nacional e um mercado que é amplamente dominado por um segmento único. Se nós formos olhar o mercado de pinos, a gente cada vez maneja menos as florestas de pinos. Existe ainda um núcleo de manejo florestal de empresas que fazem 2, 3 desbastes, 4 até desbastes, que eu vou dizer que ele está ali a 60 quilômetros a cada lado da BR-101, da BR-106, perdão, indo para o sul, para Santa Catarina, mas cada vez mais eu tenho visto gestores florestais optar por reduzir as intervenções e optar por um ciclo único e não manejar mais florestas. Empresas que dependem de matéria-prima florestal manejada estão tendo que ir cada vez mais longe. Existe uma serraria, especificamente aqui no estado do Paraná, ela tem 2 unidades, em 2 cidades diferentes, ela consome cerca de 1 milhão de metros cúbicos por mês. Ela era uma serraria criada para ser sustentada 100% pelo mercado. E hoje, isso é bem recente, é da pandemia aqui, esse grupo teve que criar uma empresa florestal e começou a comprar área. Por quê? Porque a matéria-prima está ficando muito cara. A matéria-prima que antes eles traziam aí de 150 a 200 quilômetros, eles estão começando a trazer de 300 quilômetros e isso está encarecendo demais a outra ponta lá, o produto final. Então, a alternativa é verticalizar novamente a produção e por isso que eu lhes disse que talvez a gente esteja vivendo um novo momento do setor florestal. Eu aguardaria, sim, mais um ano para dizer isso com certeza, mas um momento onde talvez as empresas vão optar por verticalizar a sua produção. O que é curioso, bastante curioso, porque eu nunca vi, desde que eu comecei a trabalhar com floresta faz um tempinho, tanto grupo investidor com tanto dinheiro para colocar em floresta no Brasil. Tem um grupo especificamente que começou a trabalhar também agora da pandemia, 200 milhões de dólares para investir em floresta no Brasil. Eu perguntei para o pessoal, aonde diabos vocês vão investir 200 milhões de dólares? Não tem onde investir. Se você pensar em floresta, não pensar em indústria, não tem onde investir. Aí, felizmente, a resposta até me agradou, Paulo. Eles falaram, nós não vamos fechar o olho para a Amazônia, né? A grande maioria dos fundos fecha o olho para a Amazônia.
porque os fundos internacionais, quando falam Amazônia, eles já não querem chegar perto para não se comprometer com nada, né? Porque o que chega lá para eles não é bom. Mas eles falaram que vão investir em Amazônia, vão investir em carbono, né? Vão investir em serviços ambientais e em florestas plantadas. José Savinski, por favor, com a mão levantada. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Queria ter entrado um pouquinho antes, infelizmente não deu. Foi uma lástima aí perder o começo, viu, Marcelo? Imagina. Mas aproveitando o ponto que você está colocando, inclusive era uma das questões que eu tinha colocado aqui no meu summary, então, para não perder o momento, né? Você está comentando essa questão dos grupos investidores, imagino que sejam grupos externos, né, estrangeiros. E aí a minha questão é a seguinte, eu particularmente vejo isso como uma limitação para o Brasil, né? Desde 2010, a entrada do capital estrangeiro para compra ou arrendamento de terras no Brasil, não é que ela seja proibida, mas ela ficou extremamente mais restrita, né? E nesse cenário, como que você vê essa questão dos fundos de pensão internacionais versus esse aspecto regulatório que ainda persiste no Congresso, né? Infelizmente, andou no Senado, mas na Câmara o assunto está parado. Qual que é a sua visão sobre esse imbróglio aí que se arrasta nos últimos 10 anos? Legal. A gente tinha até mencionado isso anteriormente, Savinski, e eu falei o seguinte, eu sempre acreditei, né, que esse projeto sairia do papel. Quando nós... assim, por favor, de forma alguma eu vou entrar em questão política, que é discussão política, né? Mas nós migramos de um governo que nós tínhamos orientado com orientação de esquerda para um governo que nós acreditássemos que seria business oriented. E nesse momento eu pensei, pronto, agora vai. Mesmo sabendo que o presidente, e aí eu tenho que falar especificamente dele, era contrário à questão. Ele tinha 2 secretários específicos, um deles não está mais no governo, que chegou a dar uma entrevista lá na entrada e falou assim, ele é contrário, mas ele não é fechado. Ele é aberto e nós saberemos discutir isso ao longo, né, do mandato, né, ao longo dos 4 anos. Porém, a gente teve lá em 2020 aquela discussão gigante e assim, aonde o governo se mostrou extremamente inábil para se comunicar. E o Brasil virou alvo, ele já era, mas virou um alvo ainda maior da metralhadora ambiental do mundo inteiro. E naquela ocasião, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Bolsonaro chegou a dar uma entrevista falando assim, ele acabou a entrevista falando assim, e ainda querem que eu abra a aquisição de terra por estrangeiro, nem a pau. Ele acabou assim, aí eu fiz assim, ó. Então, assim, eu depois de toda essa pressão que o Brasil sofreu, eu não acredito que isso vai mudar. Então, o que eu acho que vai acontecer os fundos internacionais, estrangeiros, eles vão continuar sofrendo para encontrar parceiros, né? A gente tem exemplos recentes até de fundo de time que se juntou com o time brasileira para poder expandir, ou eles vão continuar dependendo de negócios menores de aquisição de ativos existentes só do ativo biológico. Por outro lado, esse fundo que eu mencionei de 200 milhões de dólares é um fundo nacional. Então, é outra oportunidade, né? É até curioso, porque há poucos meses atrás, com uma taxa de juros tão baixa no Brasil, os fundos nacionais voltaram a olhar a floresta. Né? Tesouro Direto, CDB, tá tudo meio ruim, floresta ficou bom agora. Agora que os juros estão subindo de novo, novamente mais um problema para esses fundos, mas esse especificamente que eu mencionei para vocês já está formado, o fundo, eles vão ter que investir. Então, o imbróglio permanece, né? Eu acho que nós vamos ver aquisições num ritmo menor daquele que nós gostaríamos, mas eu não sei, Savinski, e aqui também já indo um pouquinho para frente a outros problemas. Alguma coisa muito importante e grande vai ter que acontecer no nosso setor florestal, talvez um novo site ser criado, sabe? Não sei, Goiás, Tocantins, algum estado lá do litoral, do Nordeste, porque não tem mais solução para onde expandir. Então é isso.
E olhando a cadeia como um todo também, né, Marcelo, eu vejo que essa limitação que o Brasil vem carregando desde 2010 e que tende a se prolongar mais um tanto, né, sabe Deus quanto tempo, isso vai meio que nacionalizando o setor e as empresas de capital estrangeiro começam a ficar sem escala. Se você passar uma régua em 2010, você pegaria as grandes empresas nacionais e internacionais, elas eram quase que do mesmo tamanho. Isso. O que aconteceu? As internacionais meio que congelaram por essa falta de condição, né, de investir em terra e matéria-prima, e as nacionais cresceram. Então, isso talvez no curto e no médio prazo pode dar resultado, mas olhando muito adiante, será que você ter uma indústria essencialmente nacional coloca o Brasil em nível de competitividade mundial, né? A China está vindo com tudo aí também, né? E meio que o Brasil tem muito medo da China para não vir para cá, né? Então, essas coisas assim, a gente que está um pouco mais aqui no lado privado fica pensando, né? Não exclusivamente a situação nossa, né? Mas a situação brasileira. Acho que tem tantas outras áreas da economia que são abertas ao investimento estrangeiro, né? E a atividade base floresta plantada fica esse protecionismo excessivo. Você sabe que teve um cara aqui do setor florestal, que acho que o professor Vitor conhece, porque eu não sei se ainda é, mas era vizinho dele, de uma indústria que, inclusive, trabalha com madeira da Amazônia. Ele me falou assim, há anos atrás, não, eu sou a favor dessa restrição para não adquirir terra. Eu falei, você é? Eu falei, vai que o cara põe a terra no porta-mala e vai embora. Então, assim, a gente poderia fazer uma conversa outra hora, professor Vitor, só sobre isso, porque é muito interessante você analisar o parecer da AGU de 2010 e as justificativas. Todas elas são furadas. Todas as justificativas, tem 19 lá, itens são furados, e é aquele tal de coisa que é muito comum no Brasil, de se fazer uma legislação para combater não a raiz, mas o efeito. E isso que é essa proibição, além de outras explicações aí políticas que estão por trás, né, também a gente poderia abordar. Outra oportunidade, desafio que eu coloco, e isso é algo que também tem um pouco a ver com o que você falou agora, Savinsky, é a falta de agregação do nosso setor. Nós batemos no peito que nós somos o maior produtor de celulose do mundo. Cara, eu queria ser o maior produtor de papel. Eu queria ser o maior produtor de fralda. Eu queria ser o maior produtor de valor agregado. Então, realmente, isso é algo que me corta o coração enquanto brasileiro. Ah, que bacana, estamos exportando tora. Puxa, mas por que essa tora não fica aqui, meu Deus do céu? Esses dias eu vi um projeto de um cliente nosso interessantíssimo. Eles estão tentando montar 3 sites no Brasil de 20 mil hectares para fazer cavaco e exportar para Portugal. Porque Portugal está demandando, né, madeira para celulose. Mas, puxa, por que exportar o cavaco para Portugal? Aí vem uma tese minha, que eu ainda vou sentar e escrever isso melhor, que é a agregação de valor ambiental, né? E aí a gente junta também um pouquinho aquilo que eu quero falar de ESG. Se nós mandamos celulose para produzir papel na China, e se hoje o grande problema ambiental do mundo chama-se mudança do clima, por conta das emissões de gases de efeito estufa, por que não trazer a fábrica que está lá na China para o Brasil e falar assim, não, eu vou cuidar da poluição, eu vou cuidar da emissão de CO2, evitando ela, trazendo a fábrica para o Brasil. Né? E a partir do momento que o Brasil puder oferecer isso para o mundo, ou seja, eu estou vendendo qualidade ambiental em verticalizando a produção aqui, junto da fonte. Eu sei que isso pode parecer uma loucura, uma viagem, mas eu acho que o Brasil perde um trem de ouro em se tornar a grande potência ambiental do mundo, em todas as suas cadeias. Né? Eu não estou nem falando de manejo florestal sustentável, Paulo, mas antes disso, a gente poderia ser um grande país. A gente tem uma infinidade de commodities, né? e matéria-prima, né? E o setor primário muito forte. Para que não trazer toda a indústria para cá e se tornar um grande celeiro de produção, não só primária, mas secundária aqui também no Brasil? Eu tenho um compadre que é geógrafo, né, e professor de geografia. Ele costuma falar algo que eu concordo. Ele fala: o Brasil
perdeu o bonde da Revolução Industrial, ele perdeu o bonde da industrialização. Mas talvez aqui a gente tenha uma tese para o Brasil criar uma nova Revolução Industrial verde, né, e reconstruir esse bonde da evolução industrial, vendendo qualidade ambiental para o resto do planeta. Muito bem. E aí, para o setor privado, o que eu vejo de desafio? Primeiro, o mais óbvio, supply, né? Oferta. A oferta está cada vez mais restrita, uma vez que a demanda é crescente. E, por outro lado, agora que nós temos visto as empresas começando a se movimentar para plantar, né? Pensando em expandir a área de plantio, isso vai gerar um efeito, se sabe, daqui a pelo menos 6, 7 anos. E por isso que eu estou afirmando, né, não só para vocês, mas para todo mundo que me pergunta, em palestra, em artigo, para clientes, que eu acho que o setor florestal é cíclico, né? Ele funciona assim, mas a gente está agora numa montanhazinha que vai demorar um pouco para baixar de novo, né? Porque a demanda está aí. E eu acho muito interessante um gráfico que mostra que a demanda industrial ela cresce em degraus, né? Ela dá um salto. Ligou lá o startup de uma fábrica, pronto, a demanda subiu em X%. Já a demanda, a oferta, não, ela é uma curva que depende, né, de um prazo que nós muito bem conhecemos para que ela possa estar disponível no mercado. Outro grande problema, isso não é um problema exclusivo do setor florestal, mas é hoje da situação econômica do Brasil, são os custos de produção. Está tudo caro demais. Né, o pessoal das TIMOS que eu tenho falado não sabe mais como pensar no próximo ciclo. Né? Até, na verdade, agora, se você for analisar, fazer uma análise financeira das florestas que estão sendo colhidas agora, é uma coisa interessante, porque o preço da madeira está maior e elas foram plantadas com custos menores. Agora, o próximo ciclo vai ser problemático, porque preço de tudo, de adubo, de insumo, está tudo muito mais caro, de combustível para transportar tudo isso. Então, realmente, frete internacional está tudo pior. Então, isso é um grande desafio, né, que está um pouquinho aí nesse trem aí de alta inflação, de alta de juros e tudo que a gente está vendo em outros setores. Um ponto que o Thiago pontuou, que eu acho extremamente importante, que todas as empresas florestais, de base florestal, que estão expandindo, estão sentindo na terra, na pele, é a disponibilidade de terras. Né? Nós não temos disponibilidade de terras e isso está se tornando cada vez mais problemático graças à competição com as commodities agrícolas. Né? Tem um cliente nosso que esses dias falou para a gente assim, poxa, nós somos tão azarados que justamente no momento que o setor florestal está voando baixo, né, tá muito bem, a agricultura está melhor ainda. Né? Então, a gente está vendo, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, alguns produtores assim, individuais, os produtores individuais do Mato Grosso do Sul são produtores aí, às vezes, de 2.000, 4.000, 8.000 hectares, né? São grandes produtores, que foram convencidos lá atrás a largar aquilo que o pai ou o avô dele já fazia, que era criar gado, e foram convencidos a plantar eucalipto. Eles estão acabando com os contratos de arrendamento e estão fazendo o quê? Voltando a criar gado. Afinal, com o preço da arroba esse valor que está, né, isso faz sentido. Por outro lado, e aí eu mencionei isso até antes, acho que antes de você entrar, Savinski, aqui no Paraná, num raio de 300 quilômetros de Curitiba, a gente tem 3 clientes que estão fazendo análise topográfica dos seus talhões de pinos para tirar tudo, destocar e plantar soja. Né? Ou batatinha, tem um que está plantando batatinha. Né? Por quê? Porque fez conta. E fez conta e percebeu que realmente vale mais a pena. Eu entendo perfeitamente assim, que empresa florestal é empresa florestal. A empresa florestal não vai plantar batatinha. Agora, o produtor florestal, o produtor que tem a possibilidade de escolher, ele, se fizer as contas, ele não vai plantar pino. Se ele tiver a possibilidade, né, de terraplanar essa área, formar área plana, tem possibilidade de estocar essa área, perdão, ele vai optar por algo realmente, naturalmente, que dê mais retorno. E, por fim, algo muito importante que está vinculado àquilo que eu já falei, pessoal, é esse acronismo que está tão na moda, que é o ESG.
E eu gostaria deles falar o seguinte: eu trabalhei durante muito tempo com o mercado de carbono, né? Até hoje, né, a gente se envolve de uma certa forma, isso está voltando de certa forma aqui à tona. E o mercado de carbono ele tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com política ESG. E naquela época eu ouvi e vi muita descrença das empresas do setor florestal a esse tipo de discurso. Hoje, eu acho que a coisa mudou. Aliás, eu tenho certeza que a coisa mudou. Eu até fiquei bastante decepcionado. Eu li esses dias um artigo do Damodaran destruindo o ESG, e eu acho que ele estava assim completamente equivocado, embora todo mundo que é economista florestal usa bastante, né, ele, mas eu acho que ele está completamente equivocado. Ele falou que era uma falácia, que era você pintar o prédio de verde. Não é. Não é. As grandes empresas florestais, não é à toa que nas grandes empresas florestais a questão do ESG está muito vinculada à questão financeira e está muito na barra da saia dos diretores financeiros das empresas, porque realmente eles estão percebendo que é necessário internalizar os aspectos ambientais e sociais na governança da empresa. E aí eu vejo como uma oportunidade, uma vantagem do setor florestal. Por quê? O setor florestal, naturalmente, ele está perto do meio ambiente. Ele sabe que se ele não respeitar as questões ambientais, a sua atividade principal não vai vingar. O setor florestal ele está naturalmente perto da comunidade. Se você não tiver uma boa política de relacionamento com a comunidade que cerca a sua atividade, você não vai conseguir prosperar. Então, eu vejo no setor florestal uma vantagem muito maior em demonstrar ao mercado o cumprimento de políticas ESG, que para algumas indústrias, por exemplo, empresas que estão dentro de núcleos urbanos, isso é uma novidade muito maior, né? Essa relação com a comunidade, com o meio ambiente é algo muito mais novo que as empresas estão tendo que aprender. E de uma forma geral, assim, até para fechar aqui e também abrir para algum comentário final de vocês, eu vejo para o setor florestal, e aqui, Thiago, eu estou falando de setor mesmo, o grande setor, um momento assim de desafio. Por quê? Porque a gente tem 9 milhões de hectares de florestas plantadas, eu acho que é mais, acho que é uns 10 milhões de hectares de florestas plantadas. A gente tem um mercado global consumidor de produtos de base florestal que, tudo bem, tem um problema aqui ou ali, mas a demanda é crescente. E o Brasil, vocês sabem disso muito bem, ele é o país que tem a faca e o queijo na mão, né, para se tornar um grande produtor florestal, muito maior do que é. Nós temos dimensões continentais, nós temos produtividade, temos água, temos terras, temos criatividade humana, né, adaptação humana e tudo que precisa para a gente aumentar essa produção. Só que a gente não sabe para onde vai correr. Então, eu tenho conversado com alguns clientes nossos que estão no lado de investimento, que estão apostando e investigando, José, novos sites, né, justamente para tentar responder, né, aquela sua pergunta, né? Para onde que nós vamos agora? Não sei, Paraguai, Goiás, Alagoas, não sei, nós vamos ter que voltar atrás e aquela refeição que você dispensou quando você estava com a barriga cheia, era meio feinha, agora não, agora você está com fome, você vai comer ela como se fosse lagosta. Eu acho que isso que vai acontecer, né? E nós vamos ter que se tornar mais eficientes em relação ao controle de custos e tecnologia para fazer com que essas regiões aí que foram colocadas como regiões B, C ou D se tornem, né, as próximas regiões de desenvolvimento florestal no país. Bem, meus amigos, eu acho que é isso que eu tinha para lhes falar. Eu deixo aberto aqui para a discussão, para ouvir a opinião de vocês novamente. E como eu acho que nós estamos também uma facilidade geográfica, também proximidade geográfica, nós estamos todos muito próximos e nós estamos, eu acho que vendo o fim dessa pandemia e a possibilidade de nos encontrarmos, eu fico à disposição também de vocês por telefone, por e-mail e pessoalmente aqui onde eu estou, nessa nossa bela nova sede do Grupo Index, onde a gente tentou usar bastante madeira, porque a casa é do ferreiro, o espeto não pode ser de pau,
ou no caso que é de Palmeiras. E eu convido vocês, né, a tomar um cafezinho com a gente e deixo aberto para discussão. Marcelo, só complementando, pegando um pouquinho ali do que você estava falando antes dos desafios e oportunidades, olhando de maneira geral no setor, né? Nós temos ações das empresas, né? Os movimentos das políticas privadas, vamos dizer assim, né? Não falando de política florestal como todo, mas as políticas privadas de cada uma das empresas, os seus posicionamentos, busca o ESG ou nessa busca por essa questão da tornar os seus processos sustentáveis, mas não simplesmente só tornar, mas comunicar isso para a sociedade. Talvez pegando o gancho que você falou lá da Modaran, a crítica que ele faz não é necessariamente a empresa, mas toda a mídia que está por trás disso. No Brasil, nós temos, a sociedade brasileira tem alguns problemas que o setor florestal pode ajudar a responder, mas que ainda está se olhando muito para o umbigo, né? Então, pontuar um exemplo, por exemplo, geração de energia. Né? Então, as plantas industriais florestais que a gente tem no Brasil hoje, a maioria delas, as grandes pelo menos, todas elas têm um sistema de cogeração, né? Que gera um excedente, e esse excedente pode ser jogado no grid, né? Hoje está tudo smart grid, pode ser jogado no grid de energia, venda de energia. Então, o negócio florestal hoje, eu acho, isso é uma leitura muito particular, ele pode sim deixar de ser só, como você falou, só celulose, né? Nada contra vender celulose, mas eu posso vender soluções também. Eu posso vender produtos de maior valor agregado, e dessas soluções que o setor pode entregar para a sociedade é a energia. E aí isso traz uma série de benefícios. Por exemplo, estamos ainda, na verdade, né, num período de desregulação hídrica que está afetando os reservatórios, que tem no horizonte aí um problema de abastecimento energético, apesar que o governo fala que não, mas ainda está meio incerto se vamos ter apagão elétrico ou não, mas o setor florestal pode se organizar de certa forma e dar uma resposta, e ser também uma das fontes de energia, e investir numa dessas coisas de energia, uma vez que os custos de energia estão crescendo. Então, de certa forma, daqui a pouco começa a viabilizar, ao invés de eu produzir celulose, eu vou pegar essa madeira e transformar em energia elétrica, né? Dentro de um cenário global. Então, as oportunidades que o setor florestal, pensando no setor como um todo, tem, na minha leitura, elas estão menos associadas com novos produtos ou produtos em si, né, o material em si, mas muito mais a questão de provimento de soluções para a sociedade, né? Então, por exemplo, eu estou lá na comissão da BNT a gente está construindo a norma do wood frame, né, construção em madeira, e está para sair já, inclusive, a norma. O setor florestal, os produtores florestais, eles podem começar a se organizar ou pensar, ok, eu vou começar a produzir pinos, ou eucalipto, ou uma outra essência florestal, para a construção de prédios, para a utilização lá na construção civil, mas não aquela madeira temporária para caixaria de concreto. Não, lá na estrutura, né? Tem a Urbem, né? Que é uma derivada da Mata, que, enfim, vai startar a fábrica logo de madeira laminada colada. Tem a Rewood ali em São Paulo, tem outras empresas que estão indo para essa linha de madeira engenheirada, que é uma outra oportunidade que, logicamente, também vai fazer o quê? Vai fazer uma pressão lá em cima da silvicultura, né? Ou seja, é um outro competidor para buscar aquela madeira para transformar nesse maior valor agregado. Então, de certa forma, falta, na minha leitura também, ok, qual que é o setor florestal que a gente quer para o Brasil? Como que a gente vai se organizar? Isso, os atores precisam não só se reunir lá na IBA e fazer o índice estatístico, olha que legal, estamos produzindo bastante, plantando bastante e tal, mas como que nós vamos se organizar para que, de certa forma, os desafios sejam transportados de forma mais suave, de forma mais tranquila, mas também a gente consiga ampliar a importância e a presença do setor na resolução desses problemas que a sociedade tem, seja na gestão das bacias hidrográficas, seja na geração de energia, seja na oferta de novas soluções ou de novos produtos para os diferentes problemas da sociedade. Então, o setor ele precisa pensar um pouco mais estrategicamente, eu acho que tem que
um pouco mais de inteligência, parar de olhar um pouquinho para o próprio umbigo e começar a olhar de maneira mais global de que forma que o setor pode se organizar para isso. Aí eu acho que a gente começa a pensar mais ou menos como que o pessoal lá da eletrônica, lá do pessoal de inovação tecnológica que os asiáticos fizeram, que é vamos dominar o mundo e para isso a gente precisa se organizar. Para isso a gente precisa criar estrutura, precisa criar inteligência, queria ter um background de informação e para que isso aconteça tem que ter essa unidade. E aí não é papel só do governo, mas também não é papel só da iniciativa privada. Tem que haver uma troca entre eles, né? Então, só queria complementar esses desafios e oportunidades que você falou, porque logicamente que a conversa ela não acaba aqui, nem temos a pretensão, porque senão a gente duraria aqui uma semana e ainda não esgotaríamos todos os desafios e muito menos as oportunidades, né? Então, acho que gostaria de fechar nesse momento a minha fala. Eu não sei até se... Eu não sei aí, também eu deixo a opinião dos colegas, se a gente não se envolve menos, sabe, pouco do que precisaria, porque às vezes eu vejo em muitas ocasiões, né, a gente pontuando os problemas, mas aí parece que todo mundo aqui fecha, né, e vai cuidar da sua vida. Eu não sei onde que está o elo aqui, nos falta engajamento, né, eu estou falando de todos nós, florestais, do setor florestal, e luta, né, para poder fazer isso tudo que nós sabemos, e como você falou, são vários problemas a serem trabalhados e resolvidos, né, acontecerem. Não sei. Deixo para a opinião dos colegas. É a resposta de $1 milhão, né? Muito bem, Marcelo. Enquanto o Paulo e o Savinski ainda continuam organizando suas perguntas, né? E quem sabe ainda a Paula também tem algum questionamento. Acho que você já abordou praticamente todos os elementos e certamente algumas reflexões que a gente possa fazer. Nós não teremos resposta agora, hoje. Mas em algum momento, Marcelo, eu já ouvi questionamentos do tipo da seguinte natureza: nós temos empresários ou nós temos exploradores de oportunidade? Porque eu acho que nós temos os dois, né, professor? Eu vejo... Mas quem predomina? Eu vejo, assim, até eu acho mais fácil de responder fragmentando. Se nós formos lá para o norte, para o manejo florestal sustentável, eu vejo pouquíssimos empresários e muitos exploradores de oportunidades. E essa é outro problema que a gente identificou lá, Paulo, nesse estudo que fez pela CNI. É lógico que o ambiente em si não atrai empresários, né? Não atrai empresas sérias, né? E aí vem exploradores de oportunidades. Se a gente pensar em florestas plantadas, e assim, a minha opinião, né, também eu não tenho a pretensão de responder a sua pergunta, acho que é uma reflexão, professor. Eu acho que, até pela vinda de capital estrangeiro e a profissionalização, eu acho que nós reduzimos nos últimos anos os exploradores e temos hoje muito mais empresas comprometidas com médio e longo prazo, como é a característica do nosso setor. É minha opinião, né? Embora temos ainda problemas, temos exploradores, mas hoje eu acho que existe bastante empresa que pensa, né, lá na frente. Eu coloco, e acho que é uma questão para a gente fazer a reflexão, né? Até para poder ter um amadurecimento sobre essas questões, né? Mas quando você coloca, por exemplo, lá a questão de agregação de valor, o que significa dizer isso? Quando nós predominantemente, e não é só a área florestal, não. Isso é um contexto global, e que nós constituímos uma cultura predominantemente de não agregar valor. Exato. Isso seria... Como é que a gente muda essa cultura, doutor Marcelo?
Pois é, sabe, Vitor, eu sempre penso e gosto de usar como exemplo o café. Você sabe que eu li recentemente que o maior vendedor de café do mundo é a Alemanha. Eu acho que eu tenho mais pé de café plantado na minha casinha lá do que deve ter na Alemanha. Quem que produz esse café é o Brasil, é a Colômbia, e o valor fica onde? Né? Então, eu não sei se isso, eu não sei se isso é cultural ou é mercadológico, é setorial, é algo inerente ao nosso país, à história do nosso país. Muito bem. Como eu também não tenho resposta, eu fui solicitado a colocar perguntas. Paula, algum questionamento, Paula? A gente tem sempre vários, né? Mas é como vocês estão dizendo aí, a minha visão é a mesma. É tudo muito sistêmico, muito difícil de desvincular, né? Paulo César, algum questionamento? Só para em relação ao comentário do Marcelo, de fato, né, fizeram o levantamento desses estudos e tem como característica mesmo, né, de não termos na região empresários do setor florestal, mas de fato exploradores, né. De repente as concessões florestais vêm mudar um pouco esse cenário, já que existe uma responsabilidade aí de manejar uma floresta durante 40 anos e ter que entregar de volta depois essa floresta, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Por exemplo, hoje já se tem um projeto de lei que altera a lei de gestão de florestas públicas, que é a possibilidade de comercializar carbono, né, nas florestas públicas. Né? Então, parece que o mercado, ainda voluntário, começa a se moldar. Né? E daí eu pergunto para o Marcelo, com relação a essa parte de comércio, de crédito de carbono, comercialização de crédito de carbono, é uma realidade? A gente tem quase 20 anos já da questão do crédito de carbono. Eu era um descrente, né? Mas aparentemente há uma demanda crescente, né? E hoje você consegue enxergar isso já como uma oportunidade? É palpável? É uma realidade? Então, Paulo, a tua leitura está muito correta. A gente viveu um momento assim de um frenesi lá 20 anos atrás, né, que ninguém sabia exatamente o que era. E eu lembro direitinho, né? Eu estava há uns 15 anos atrás, eu entrei no elevador do estacionamento de um clube aqui em Curitiba e um cara estava falando para o outro assim: eu vou ganhar dinheiro com crédito de carbono. Aí eu fiquei pensando, né? O que será que o cara está falando? O que será que ele está pensando? E assim, e aí a gente viu a coisa decair junto com uma queda da economia global e todo mundo parar de falar disso. Né? Nós aqui trabalhamos bastante com o mercado de carbono e projetos e paramos praticamente de trabalhar, mas pouco antes da pandemia, 2018 para 2019, isso voltou. E voltou impulsionado por algo muito mais interessante, que é o valor do crédito de carbono, mas as políticas ESG. Então, hoje, as empresas estão buscando, não é exatamente crédito de carbono, mas existe uma palavra brasileirada que é a offsetagem, né? Você compensar, fazer um offset de carbono de emissões de grupos de investimento industriais em plantios de floresta. E isso eu tenho visto um renascer do mercado de carbono bastante interessante, sabe, Paulo? As próprias Timos, né? Se eu fosse falar de crédito de carbono há uns 4, 5 anos atrás para algumas Timos, eles iam me falar saia daqui, eu não sou tree hugger, ecologista. Né? Hoje não, hoje tem Timo aqui que está para lançar esse ano ainda o fundo só de carbono. Eles vão comprar floresta no Brasil, não é para produzir madeira, é para gerar crédito de carbono. Então, eu acho que realmente a gente está vendo agora um novo ciclo desse mercado sustentado por bases muito mais sólidas que aquela especulação lá inicial. E esse mercado de carbono, ele vai exigir vai demandar dos profissionais um certo conhecimento de accountability, né? Ou seja, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, para entender o mecanismo, né? Como você falou no começo, Marcelo, do exemplo lá de usar os tokens, né? E o blockchain, essa coisa toda.
Não é do nosso métier esse tipo de assunto, não é do a gente não tem, não somos expostos a isso né, dentro da academia, né? Muito pouco se fala com relação a isso. E só que para que esse mercado de carbono ele realmente se estabeleça de forma sustentável, e não querendo usar o jargão, mas para que ele se estabeleça e venha para ficar de fato, os profissionais vão precisar se atualizar. Né? A gente vai precisar olhar para o carbono, não só a questão lá da tonelada, lá no solo, lá fazer um inventário de carbono, né, lá no campo, mas agora eu estou olhando o carbono numa planilha econômica, e aí o fundo que vai comprar uma floresta para manter ela lá em pé e daí fazer a transação do vende, ou comprar terra para implantar floresta, mas não para vender madeira, mas para comercializar o crédito, toda a contabilidade por trás disso, ou análise de investimento por trás disso, ela vai precisar de profissionais, né? Há uma demanda já hoje por profissionais que tenham pelo menos um mínimo desse entendimento, né? Então isso também vai se tornar um desafio que ao mesmo tempo é uma oportunidade para os profissionais e para as empresas que trabalham com isso, né? Não sei se você concorda. Você sabe, Thiago, que você me falou, me lembrou de uma aula que eu tive deixa eu ver aqui, há 20 anos atrás, com o nosso querido professor Ricardo Berger, e ele falou assim, naquela época acho que era o terceiro ano, né, era anual, naquela época de graduação, ele falou assim, vocês tratem de aprender economia porque 70% da turma aqui não vai ser florestal, vai abrir lanchonete, vai não sei o quê, então a economia vai servir para tudo, mais ainda para o florestal. E hoje eu tenho essa conversa bastante com o meu sócio, com o Rodrigo, que tem filho pequeno também na mesma idade que a minha, a gente olha para os nossos filhos e fala, cara, como é que vai ser carreira? Não vai ser, eu sou florestal, não é florestal, porque eu mesmo quando olho para a minha carreira, eu sou florestal, mas eu já trabalhei com manejo, já trabalhei com venda, já trabalhei com economia, com carbono. Então, hoje você tem que ser meio mutante e esse conhecimento geral e as tal das soft skills, né? E talvez não tão soft, mas economia, meio ambiente e tal. Isso você vai ter que estar no teu radar e você vai ter que trafegar um pouquinho entre uma coisa e outra, né? Aquela história de essa aqui é a minha carreira, peguei ela e vou reto aqui. Isso eu acho que cada vez vai acontecer menos. Concordo. Mas já estou viajando aqui, professor Vitor, já estou falando de carreira, então vamos voltar. Não, faz parte, faz parte. O papo é bom, então a gente acaba... Não está viajando, não, é só pelo contrário. Marcelo, a gente tem percepções distintas ao longo do tempo, aí, o mercado de carbono não foi uma dessas diferentes, em que muitos profissionais até da área, não vou falar que denegriram, mas venderam ilusões muito sérias. E não foi só no mercado de carbono, não. Né? Sim. Você não acha que com essa retomada, digamos, revigoramento, não tem muito mais uma missão, uma venda, de certa forma, de imagem para o setor, para aqueles setores envolvidos, como uma exigência de mercado? Por exemplo, você tem aí o lançamento de carne carbono neutro. É de graça isso? Ou você tem daqueles mercados que exigem, evidentemente, que normalmente não são os mercados internos. É exigência de mercado. Eu lembro que há muitos anos atrás, um dirigente de setor em São Paulo estava com uma área de conservação e ele nos levou para conhecer a área. Isso antes de se fazer grandes movimentos ambientalistas, coisas dessa natureza. E ele comentou conosco, vocês acham que nós estamos fazendo isso aqui de bonito? Não. Ou eu faço isso ou não tem mercado. O cara tinha visão. Ele não estava fazendo favor. Nós fomos, num determinado momento, numa reunião, acho que foi no Conselho Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, acho, e lá estavam representantes de várias instituições, setor
estatal, inclusive, e, se eu não me engano, o pessoal da Petrobras se pronunciou, disse, olha, nós temos uma definição que nós vamos trabalhar com mitigação, sim. Não para fazer dinheiro, para fazer imagem. O meu lucro vem da imagem. Sim. E você tem, eu nem vou citar os vários exemplos que você conhece mais que eu, do setor florestal brasileiro, que se apresentaram em qualquer evento, mesmo naqueles que eram renitentes contra a florestas implantadas, e ele estava lá com a placa dele. Ele não se intimidou por isso. Até trazendo para dentro da instituição ONG, que metia o pau no setor, e ele estava lá. Por que será? Por que será ele montou, dentro da sua estrutura institucional, um laboratório de fitoterápicos? É bonzinho, né? Principalmente quando é do Oriente Médio, deve ser pessoal tudo bonzinho, nem pensa em dinheiro. É um amor ao verde. Isso aí. É o verde. Ninguém tem uma ideia de que um conjunto de atividades como essa desenvolvida, que virou menção num relatório da Bolsa de Mercadoria de Chicago, correu o mundo a custo zero para essa empresa. Mas o cara é, evidentemente, como é que chama isso aí? Um amante da natureza, né? Bem, professor, infelizmente a gente tem disso e voltou essa história do mercado de carbono, voltaram esse tipo de comportamento. A picaretagem, né, voltou forte para o mercado. Né? A gente já, nos últimos 2 anos, já ouvi várias barbaridades que eu, no momento com mais tempo e talvez com uma taça na mão, eu terei prazer de lhe comentar, né, particularmente. Mas, infelizmente, professor... Marcelo, mas não precisa ser em Roma, né? Não precisa. A gente não é mais tão chique assim, né, professor? Eu estou falando isso que nós tomamos vinho em Roma. Mas assim, é a mesma... vamos comparar com a mesma falta de ética e comportamento inadequado daqueles que invadiram nossa reunião há pouco. Uma reunião séria e foi invadida aí por pessoas que não sabem se comportar. É a mesma falta de... Para mim é tudo farinha do mesmo saco. Bom, como a gente vê, eu acho que assunto dá para metro, né? Eu não sei se o pessoal quer fazer mais algum comentário, mas eu particularmente queria mais uma vez te agradecer a gentileza, a oportunidade. E eu sempre tenho colocado, Marcelo, que os nossos palestrantes, você mais diferenciado que outros, são nossos parceiros. E as nossas aulas, horários de aula, pelo menos as minhas, estão à sua disposição, a custo zero, por enquanto. Então, sinta-se à vontade para também se entender, utilizar esses espaços. Né? Ok. Eu vou fazer uma proposta de discussão, mas eu vou fazer essa proposta só quando a gente puder se encontrar pessoalmente, porque eu não aguento mais esse negócio aqui. O senhor manda, professor. A partir de abril, é muito provável que a gente já venha a ter melhores condições. Agora, eu queria ressaltar, independentemente disso, Marcelo, e você tem razão, nós tivemos... Esse período nos ensinou uma série de coisas. Sim. Nós não teríamos feito... Você sabe disso. Nós não teríamos atingido a plateia que temos atingido se fosse de outra forma. Isso não é em substituição a. Né? Mas aí eu pensaria, Marcelo, da gente continuar trabalhando nessa ideia de buscando-se um pouco de compromisso com aquelas pessoas, um grupo básico para se discutir. Porque você sabe que não é incomum de se fazer... Aqui, esse não deixa de ser diferente o exemplo. Em quantos eventos você foi na universidade que você não tinha 10 pessoas? Exato. Eu não quero 50, honestamente. Prefiro ter aquelas 10 comprometidas com a discussão.
Aí, então, nós podemos trabalhar melhor. Mas vamos manter a ideia assim, Marcelo, da nossa parte, sem problema nenhum. Aliás... Enquanto não pudermos fazer na nossa querida universidade, a gente pode fazer aqui, a hora que vocês quiserem também. Se também pode sentir ser. à vontade. Beleza. Marcelo, eu quero aproveitar, sem querer, ver se você dá uma checada naqueles itens que eu te mandei lá, de algumas sugestões, que isso faz parte desse pacote de coisas aí, para ver como é que a gente pode levar imagens do setor, né? De uma forma um pouco mais, não positiva, mas de construção com a sociedade, né? Perfeito. Vou dar uma olhada. Então, eu particularmente só tenho a agradecer. Palavra sua final, Paulo César. Bom, também agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade, parabenizar o Marcelo pela demonstração aí desse cenário, desses desafios e oportunidades que nós temos no setor florestal, né? E dizer que também a gente fica à disposição, uma satisfação de ser um profissional como você. Tá? Obrigado. Savinski? Marcelo, agradecer você. Eu tinha, em verdade, uma lista aí de perguntas, mas eu queria fazer uma última, assim, que é bem visual, que ela me veio ouvindo você, olhando a tua parede do fundo, que ela me remeteu. Depois que você falou, até me deu mais coragem de falar. Eu voltei 21 anos no tempo, na época do mestrado, que eu trabalhei com o Garzel, e eu lembro que a PISA, na época, nós pedimos e eles, absurdamente positivos, nos ajudaram. Eles mandaram 10 tábuas enceradas, preparadas, bonitinho, com 5 níveis diferentes. Uma tábua lisa, uma com um pouquinho de nó, uma com um pouquinho mais e bastante. Mais ou menos como está o fundo aí da sua parede, né? E aí eu lembro que eu peguei aquelas tábuas e fui lá perto do shopping Estação, botei aquelas tábuas assim do lado do muro, um monte de questionário de papel na mão, guarda-chuva também, porque tinha dia que estava chovendo, e parando pessoas na rua perguntando o que elas achavam do nó na madeira. E eu fui para a rua com aquele preconceito, né? Bom, vai dar 100% madeira limpa, não tem dúvida. E eu trabalhei uns 2 anos com isso, viu? Me surpreendi muito, porque as pessoas olhavam as tábuas e escolhiam, eu vou lembrar agora o percentual, mas era um percentual considerável que escolhiam peças com nós. Não aquele nó que sai da madeira, mas o nó como algo decorativo, bonito, né? E depois mas você sabe... Eu queria saber o que você acha disso, se isso evoluiu, se tem espaço. A gente falou muito em agregar valor, diferenciar, se essa questão do nó, ela prosperou, se isso é algo para se explorar, enfim. Você sabe, Savinski, que quando a gente fez o projeto arquitetônico do nosso prédio, e assim, eu vou abrir aqui, ó, o nosso prédio tem 7 andares. A minha sala no 6º, ela está sendo pintada hoje. Então eu desci justamente para o espaço que a gente pode fazer alguma coisa, que é o nosso auditório, que é o cartão de visita do nosso prédio, né? Além da churrasqueira, que também é outro cartão interessante, e a gente optou justamente por essas placas aqui que fazem a divisória, vou mostrar para vocês, e optou por placas que possuem esses nós. Ó, esse aqui é o nosso auditório, ó. As mesas, elas são também feitas, né, em madeira que possui, né, Cara, esse tô defeito. muito feliz em ver isso, viu? Oi? Tô muito feliz em ver isso daí, viu? Então. Voltei no tempo aqui. E nós realmente fomos atrás disso e achamos assim mais fácil que nós pensávamos. E tanto o marceneiro quanto a arquiteta nos falaram que isso aqui está sendo procurado no mercado. E o nível de preconceito diminuiu, porque é uma peça belíssima, né? E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Olha que coisa bacana isso aqui, ó. Essa aqui é a porta, né, do auditório. Sim. E todo esse painel que vocês estão vendo aqui, ele é um painel que ele gira, né? Ele abre e gira, e é uma baita divisória de madeira. Né? Tudo isso daqui abre e gira. Agora eu estou tendo dificuldades aqui, ó. Então é uma sala muito grande que é dividida por todo esse painel de madeira que eu posso abrir e puxar todo ele para cá, né? E deixar a sala aberta. Então uma solução de madeira, né? Simpática, bacana, prática e que está sendo adotada agora. Muito bem. Maravilha. Vamos Obrigado, lá. Marcelo. Prazer revê-lo, viu? Um abraço. Valeu, parabéns. Prazer foi meu, Savinski. Um abração. Valeu.
Alguma consideração, Paula? Não, gente, está ótimo. Gratidão por todo o conhecimento aí mostrado. Obrigado, Paula. Beleza, Paula. Tiago. Bom, eu faço minha, Marcelo, as palavras dos nobres colegas, né? É sempre uma satisfação ouvi-lo compartilhar a sua experiência, já desde a minha graduação, que eu acompanho as suas palestras, participações e eventos. Legal. É sempre uma satisfação e um grande aprendizado, como eu falei lá no começo. Esse tipo de espaço que o professor Vitor brilhantemente proporciona para que a gente tenha essas discussões, e é uma pena que em outros momentos da universidade a gente não tem essa mesma oportunidade. A gente precisa ter essas discussões, a gente precisa discutir, precisa colocar na mesa essas ideias, para sair um pouco da teoria, né? Sair um pouco ali do que diz claro que a teoria é importante, os conceitos são importantes, tudo isso é importante, mas a visão prática, a visão de quem está no mercado também é importante. Então, estendo o convite que o professor Vitor faz, dessa sua participação conosco nesses nossos espaços de aula, ou seja, agora esperamos que num futuro muito breve possamos fazer esse tipo de encontro presencialmente, né? Essa dinâmica digital, de certa forma, me mexeu um pouco com a forma como a gente comunica com a sociedade, seja interna da universidade, seja externa, mas é importante esse tipo de encontro. Então eu agradeço, já acho que em nome de todos, a você ter aceito o nosso convite, a participação, acho que sempre brilhante, e sigamos na luta, né? Eu sou além de não só um entusiasta do setor, mas estudioso do setor também, e eu acho muito importante essa interação entre os profissionais que já estão no setor, as empresas que estão atuando nos diferentes tipos de serviços que são disponibilizados no setor, e a academia e a universidade. Eu acho que isso contribui muito com a nossa formação e diminui um pouco essa distância, que é uma distância, não é uma distância física, né? Não é distância física, ainda que está o quê? A 3 km, 4 km ali do Cifloma, então não é uma questão física, mas a gente precisa ter essa proximidade de parceria, que eu acho que isso que a gente tem conseguido fazer ao longo do tempo, e esperamos que isso seja continuado para sempre. Então, acho que é isso. Agradeço em nome de todos a participação e sigamos à disposição para próximas discussões. Maravilha. Pessoal, obrigado, eu queria agradecer Marcelo. as gentis palavras de vocês, e realmente é um prazer, não é um sacrifício nenhum, é um grande prazer, né, aceitar esse convite de vocês e estar à disposição para essa e para as próximas ocasiões. Até uma próxima, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Pessoal. Tchau. Tchau.